bem-vindos ao Papo Rosa, um quadro especial do Pod 7, especial para você, mulher. Um espaço onde histórias se cruzam, experiências se inspiram e cada conversa fortalece. Prepare-se para um bate-papo leve, autêntico e cheio de significado, porque cada história importa. E nós estamos na Nutroclinic, um lugar especializado em emagrecimento saudável. Isso mesmo. Hoje nós estamos aqui neste lugar especial para você, mulher. E no quadro do Papo Rosa, nós estamos muito felizes de receber a Thaís. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão ser muito abençoadas por você. Eu que agradeço, primeiramente a você pela oportunidade, pela Leilane, pelo convite também. E é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Ai, que alegria. Olha, temos muito para ouvir. Estávamos aqui conversando, inclusive, já estou sabendo, assim, de casos, histórias, e a Thaís vai dividir tudo com a gente. Mas me diz, o que despertou a você a paixão pela psicologia clínica? Então, na faculdade ainda, eu sempre sonhei com a psicologia hospitalar. Me especializei, assim, aqui eu formei, mas é aquela coisa, né? Na teoria, a gente idealiza e na prática acaba se tornando outra. Vivi grandes experiências na psicologia hospitalar, o que inclusive, assim, uma grande soma na minha experiência profissional mesmo, ainda mais trabalhando nos hospitais referências aqui da região que eu trabalhei. Eu falo que lá é uma segunda faculdade, Uau! uma oportunidade mesmo, mas após passar pela psicologia hospitalar e os atendimentos, o meu auxílio, a minha intervenção ser muito rápida, Uhum. infelizmente acontecia muito de eu ajudar um paciente num dia, eu atender, acolher o paciente num dia, e no outro ele vir a falecer, ou então Uau! vir a ter alta. Então eu não tinha a oportunidade de dar seguimento mesmo. Era um atendimento muito superficial, muito raso ali, muito emergencial, né? E aí eu gosto muito de acompanhar cada caso. Eu falo hoje que as minhas pacientes não tem só uma psicóloga acompanhando. Eu falo que eu gosto de pegar na mão, caminhar junto. Então, na psicologia clínica eu tinha essa oportunidade. Uau, que apaixonante. Eu tenho certeza que muitas famílias foram cuidadas, acolhidas por você e Sim. foram abençoadas. Mas me diz, o seu foco é em mulheres e maternidade, né? Mulheres e... Sim. Conta pra gente. Isso, na verdade, aconteceu. Eu falo que a maternidade me escolheu, o tema, né, da maternidade, não só por eu ser mãe e ser muito apaixonada pela maternidade. As minhas amigas, até a minha própria família fala que parece que eu realmente nasci para ser mãe, que foi um choque para todo mundo, que era um sonho meu, mas eu só pude perceber o quão era grande mesmo esse sonho depois de realmente me tornar. Uau. E eu tive a oportunidade, eu fui beneficiada em me tornar mãe e psicóloga no mesmo dia, já que a minha filha nasceu exatamente na hora da minha formatura. Gente, uma pausa. Eu estava conversando com a Thaís e ela contando, e eu fiquei pensando, como assim? Sim. Formatura, nascimento do... Uau! Foi para poder realmente selar o teu chamado. Sim. E eu era presidente da comissão de formatura. Eu organizei toda a formatura, a festa, mas a minha comemoração foi da melhor maneira possível, recebendo minha filha, amamentando, enfim. Então, eu tive o prazer de me tornar mãe e psicóloga ao mesmo tempo. E ao longo desse processo, eu tive essa experiência na hospitalar, também na maternidade. Sim. No hospital, eu trabalhava com a maternidade, com a UTI NEO. E aí, depois de sair da hospitalar e resolver me manter só na clínica, por muito tempo eu fiquei assim, gente, eu vou focar no quê? Por um tempo tentei focar na ansiedade, que é um tema muito comum também, muito presente, muito pertinente. Também nas mulheres e mães, não deixa de ser. Depois eu tentei ir para relacionamento, e aí eu ficava assim, eu não tô... Não era o seu lugar ainda. E aí, parece que depois de muito me perguntar qual nicho, né, que eu seguiria, um segmento que eu seguiria, não só nas redes sociais com a questão do marketing, na divulgação do meu trabalho, mas também por me tornar referência mesmo em uma área. E até então que eu via cada vez mais mães, mulheres e mães me procurando, e hoje eu recebo, por exemplo, comentários assim,
eu não sou mãe ainda, eu tenho vontade de me tornar, mas eu posso ser a sua paciente ainda assim? Justamente por eu ter me tornado referência nessa área e hoje é o meu público preferido mesmo, eu não me vejo trabalhando com outra coisa. Uau! É porque a autoridade que você tem é porque você realiza. Sim, Então, o que você faz no seu dia a dia, né, a sua vivência, a sua paixão pela maternidade e pela sua profissão faz com que outras mulheres te reconheçam. E isso sim, é incrível, mas você já encontrou algum, conta pra gente dos desafios da profissão junto com a maternidade também. sim. É, quando é uma história até pessoal, mas que quando a minha filha tinha 8 meses, ela passou por um tombo bobo, né? Que toda criança acaba Sim? caindo da cama. E nesse tombo ela fraturou um ossinho na cabeça. Uau! Foram 3 dias de internação, muito medo, Sim, muita preocupação. imagina. Teve um erro médico também que, graças a Deus, não levou nada demais. Ela precisou ficar lá em observação. E dentro desse período, eu me tornei muito ansiosa. Eu comecei a ter Uhum. crises de ansiedade. Eu comecei a ter ataques de pânico. Eu comecei a ficar extremamente superprotetora. Então, eu atrasei o processo dela de andar, porque eu ficava muito assim na Sim. defensiva mesmo. E aí eu falei, não, gente, eu sou psicóloga, mas eu também sou humana. Sim, e mãe. Então, então eu preciso me fortalecer para estar bem, para cuidar dela e também para cuidar das minhas pacientes, porque se uma paciente busca em mim uma referência para melhorar algo que nela está sendo uma dor, um sofrimento, eu não posso Uhum, carregar essa dor também. uhum. Então, isso foi lá no começo, antes de eu trabalhar com o hospital, inclusive. E aí, depois dessa vivência, também foi uma soma na minha decisão de trabalhar só com essa área. Por eu ter vivido também essa dor, por eu ter experimentado esse lugar, não só da culpa que carrega, né? Uhum. A maternidade, eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não deveria, mas É. acontece. E depois disso eu comecei cada vez mais a me apaixonar por essa área, depois de passar por uma experiência pessoal assim. Uau! É importante quando a sua vivência ela agrega, né, os Sim, valores no caso, né, na sua consulta, você sabe atender, você sabe assistir, porque você vive, sim, mas quantas mulheres, né, hoje estamos em uma era, vamos dizer assim, o nosso tempo é um tempo onde as emoções estão muito bagunçadas, sim, e eu acredito que na vida de uma mãe que não consegue talvez ter um acompanhamento, ela ainda deve se encontrar em um lugar muito escuro, né? sim, Tenebroso. Então, sim. assim, quais são as maiores queixas hoje que você recebe? A principal, eu acho que a mais comum é a questão da exaustão mesmo, da sobrecarga. Uau! A mulher, desde muito nova, antes mesmo de se tornar mãe, ela já se desenvolve assumindo esse lugar de dar conta de tudo sozinha, de assumir vários papéis, de desempenhar várias funções, e aí, em meio a isso tudo, ela acaba se renunciando. E aí Uhum. ela renuncia a saúde, ela renuncia o autocuidado, ela renuncia o próprio relacionamento, ela Sim, renuncia tudo em função de cuidar do outro, de cuidar da casa, dos filhos, às vezes da própria família inteira também. Às vezes é a mesma mulher que está ali cuidando de tudo do lado de dentro, mas que também precisa sair para trabalhar, precisa construir sim. a renda dela fora de casa. Então é essa dificuldade na aceitação da vulnerabilidade de que é possível equilibrar os pratinhos? Sim, mas em algum momento nós vamos precisar escolher qual deles vamos deixar É. cair. E na maioria Uhum. das vezes a mulher tem muita dificuldade, muita resistência em aceitar esse lugar. Ela quer dar conta de tudo sozinha. E na maternidade, falo porque eu me vejo muito neste lugar. Hoje as minhas filhas já são adultas, uma casada, outra noiva, e já assim, estão bem caminhadas. Mas Sim, ainda assim, às vezes eu me pego pensando, meu Deus, por que eu não estou fazendo mais? Eu falo, gente, mas elas já são crescidas, sabe? Nós mães, a gente sempre está neste sim, lugar, né? Ou de cobrança, ou achando que está fazendo pouco, ou talvez achando que está também super protegendo, sim. né? E qual o conselho que você daria para essas mães? As mães superprotetoras ou as mães que estão as superprotetoras? Porque foi algo que você falou que eu achei interessante, que você se viu neste lugar, né? Se ela se colocar como uma prioridade, ela não vai estar, em consequência disso, negando ou tirando a prioridade do filho. É,
parece que é uma matemática que não soma, uma conta que não fecha, mas ela precisa estar bem para cuidar bem do meio também, para cuidar bem da família, dos filhos, da casa, do trabalho, e muitas vezes ela renunciar tanto a si mesma acaba gerando também uma frustração no próprio filho. Então, por exemplo, essa questão da superproteção. Eu vou proteger demais, eu não vou deixar fazer nada aqui porque eu não quero ficar ansiosa, porque eu não quero ficar preocupada. E acaba depositando toda essa questão no filho, que vai crescer, vai acabar se tornando uma pessoa também que não vai ter uma autoeficácia para desenvolver bem os problemas, que não vai ter uma boa autoestima, porque vai estar sempre ali muito super protegido mesmo, muito limitado. Então, sem contar que essa ansiedade da mulher na superproteção é totalmente transferida para o filho. Sim. Então, não é saudável nem para ela Uau. e nem para a criança, para o adolescente que seja. Eu falo que investir na saúde mental da mãe é investir na saúde mental da família inteira. Porque é um ganho que todo mundo tem. É verdade. E filhos, eu tenho falado, até um livro que eu estou lendo, inclusive, do Augusto Cury, que fala famílias saudáveis, pais saudáveis, famílias felizes. Sim. Né? Então, assim, se os pais estão saudáveis, nós estamos numa clínica, né? Na Nutroclinic, que fala sobre saúde, né? Que fala sobre bem-estar. E é tão interessante porque quando se cuida, quando, né, a gente tem esse olhar, nós mães às vezes achamos que priorizamos, né, priorizamos até os filhos mais, e priorizamos tudo, e não nos olhamos, a gente perde a oportunidade de ter uma família feliz. Sim. E a gente precisa realmente, você mulher que está nos ouvindo, se priorize, né, como a Thaís falou, sabe, se olhe, se priorize, cuide da sua saúde mental. Estamos falando hoje aqui de saúde mental, e quão importante porque senão o corpo adoece, né? Sim, e assim, eu gosto de frisar muito também com as minhas pacientes que filho é muito exemplo, o exemplo arrasta muito, então se você não se cuida, se você negligencia a sua saúde, se você não se alimenta bem, não pratica uma atividade física, ele só vai imitar. Como que você quer exigir do seu filho, da sua filha, que ela faça diferente? Se você não se cuida, se você não... E quando eu digo cuidado, não é esse cuidado superficial, sobre cuidado estético. É claro que isso é importante, extremamente. É uma consequência. Mas, exatamente. Ela precisa, a mulher, a mãe, ela precisa estar bem para além só das aparências também. E a filha, principalmente a menina que vê esse cuidado, ela cresce com uma autoestima melhor também. Ela cresce com uma capacidade melhor de desenvolver os problemas dela também. Uau! Que forte e poderoso. Eu tenho dito também que o amor cura. Sim. Com certeza na psicologia clínica, especialmente, você começou falando sobre este lugar que você gosta de acolher, né? Que você gosta de chamar para perto, de cuidar, e tem muito amor, né? Sim. Assim, eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu brinco que, se um dia eu ganhasse na Mega Sena, eu tivesse a oportunidade de parar de trabalhar, eu não pararia. Porque, de fato, eu amo o que eu faço e eu sou movida muito por ambas as coisas que me preenchem hoje. Sua tanto missão. A maternidade quanto a psicologia. Por que não unir as duas? Sim. Por que não usar a minha maternidade? Por que não usar a minha vivência para ajudar outras mães também trazerem um pouco mais de leveza para essa parte da nossa vida que demanda muito de nós, né? Uau! Então a paixão, o amor, ele é o combustível. Sim. Você, mulher, que talvez está nos ouvindo e aí na tua maternidade, ou talvez você não seja mãe, mas você diz assim, será que é possível ainda? Há uma esperança para mim? Há uma esperança. Encontre o que você ama, encontre a sua paixão, certamente você vai ser leve, né? Eu gosto também do feliz, leve e simples. E lá em casa a gente fala muito sobre isso. Olha, gente, nós temos um lema, hein? Feliz, leve e simples, mas parece tão fácil, né? E realmente, sabe, quando você decide fazer fácil, né? Ser feliz, ser leve, ser simples, as coisas fluem. Então, você que está nos ouvindo, mulher, decida agora e comece, a gente tem falado, comece já? Então, vamos começar já, né? Começar a cuidar já da saúde mental. Sim. Eu falo que é um pouquinho de cada vez. Nós não vamos mudar a vida, enfim, os problemas. Isso. Eu brinco que eu não sou capaz, mas eu não sou capaz de eliminar os problemas de ninguém. Eu consigo só fazer com que você lide, né? Com que as pessoas lidem com eles de maneira mais leve.
E me chamou a atenção você falando uma coisa interessante sobre a mulher fazer tantas coisas. A queixa que também mais aparece na clínica quando eu pergunto, por exemplo, o que você gosta de fazer? Quem é você além da maternidade? Sim. Quem é você além do dona de casa, da profissional? E na maioria das vezes ela não sabe. Uau. Então, é muito mais fácil para o homem, por exemplo, ele ter um hobby. É muito mais fácil ele conseguir ter alguma coisa fora ali do trabalho, fora da família. A mulher não. A mulher, todas, quando eu coloco elas para revisitar esse lugar, qual é o seu hobby? Não consegue encontrar, né? No máximo, um tempo que sobra é uma comida que tenta comer quente, é um filme que tenta assistir pela metade até dormir. Então, assim, é possível resgatar a essência da mulher sem abrir mão da mãe que vai continuar cuidando, da esposa que vai continuar cuidando, da profissional que vai continuar cuidando, mas que olhando com um pouquinho mais de carinho para ela também, vai conseguir fazer tudo isso funcionar melhor. Uau! Tudo começa na saúde, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Então, mães saudáveis, filhos felizes, marido feliz, né? Casa feliz. Então, cuide-se, mulheres, cuide-se. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, especialmente para as mães. É muito fácil, né, romantizar a maternidade. A gente sabe que falar sobre maternidade é falar sobre amor, é claro, é um amor incondicional, mas a maternidade está longe de ser romantizada. E quanto menos você esperar de ser a mãe perfeita, você vai se cobrar. Você não vai ser a mãe perfeita, ninguém é. Mas eu tenho certeza que se você aceitar que você pode ser a melhor mãe que o seu filho pode ter e a partir disso escolher se cuidar para estar bem para eles também, você já vai estar construindo um caminho de sucesso. Uau! Thaís, muito obrigada por dividir sua trajetória, por dividir as suas vivências. Eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas mães vão ser abençoadas. E fala pra gente onde você atende, por favor. Eu trabalho presencial em Volta Redonda e atendo online também. Hoje em dia, as conexões do online me possibilitam atender mulheres de todo o Brasil, fora do Brasil, inclusive de todo mundo, na verdade. E vai ser um prazer receber vocês por aqui também. Uau! Então não fique doente, isso mesmo. Você pode mudar a sua história e pode começar agora. Olha, vamos ficando por aqui. Vamos. Quero te convidar a se inscrever, a compartilhar, curtir, envie para as suas amigas, porque eu tenho certeza que mais mulheres serão abençoadas e serão poderosamente influenciadas. Um beijo no coração. Deus abençoe.